Segundo livro que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Corinto, no capítulo 6, versículo 18. E nós vamos ler apenas 2 versículos, o 18 do capítulo 6 e o primeiro versículo do capítulo 7. Se você tem a sua Bíblia, vamos abrir. Se você está com alguém ao seu lado sem Bíblia, convide-o para ler a palavra de Deus com você. A palavra de Deus diz assim: serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Até aqui. Senhor nosso Deus, a Tua palavra, Senhor, ela é o direcionamento para as nossas vidas. Se nós queremos fazer qualquer coisa neste mundo, nessa terra, e fazê-lo, ó Deus, com sucesso, fazê-lo, ó Deus, com esmero, nós precisamos conhecer primeiro a Tua vontade, a Tua palavra. E nessa noite, Pai, nós estaremos pesquisando, percorrendo a Tua palavra, para encontrar as referências de Pai que Tu tens para as nossas vidas. E nós te agradecemos por isso, por essa oportunidade que temos nesse Dia dos Pais, de estarmos em contato contigo e com a Tua palavra, e o povo de Deus diga amém. Você pode tomar o seu lugar, querido? O melhor conceito de pai e de paternidade, né, está na palavra de Deus e naquilo que Deus disse que Ele quer ser. Ou seja, se você quer acertar como pai ou como mãe, agora eu vou falar de uma forma genérica, né, porque não é só para os homens, isso vale também para as mulheres, nós precisamos entender que relação é essa que Deus quer estabelecer com o seu povo e como nós podemos desfrutar dessa relação, levando essa experiência para a nossa casa, para a nossa família. Infelizmente, querido, eu digo isso com tristeza, a maioria das pessoas em nossos dias perdeu o referencial de pai. Nós vivemos numa sociedade que tem perdido esse referencial. Inclusive, muitos problemas que hoje assolam as famílias, os casamentos, os lares, advêm dessa perda da noção, do significado, da importância que é um pai e uma mãe na vida de uma criança, na vida de um ser que está ali em seu pleno desenvolvimento. Razão pela qual, né, nós estamos vendo pessoas que hoje têm problemas sérios. E casais que vão se unindo, ou seja, jovens que vão casando, que não têm um referencial de pai e de mãe na sua vida, e quando vão para o casamento, levam esse problema e esse casamento já começa fadado ao fracasso. Razão pela qual muitos casamentos têm sido dissolvidos. Você não entende, às vezes, meu Deus, mas eles não se amavam, eles não se queriam, eles não trocaram juras de amor, e afinal de contas parecia que um foi feito para o outro. O que foi que aconteceu? Como passar esse referencial de alguém que você não tem, que você não conhece? Ninguém pode dar o que não tem, irmãos. Ninguém pode fabricar alguma coisa como essa. Se nós não temos, nós precisamos ter, precisamos aprender, precisamos refazer a nossa cabeça. Nós fazemos um curso aqui na igreja, todos os anos, 2 vezes por ano, para preparar casais para o casamento. E nós percebemos ao longo desse curso, em contato com esses casais e com as coisas que acontecem na vida dos casados, com filhos, que muitos problemas advêm da falta desse referencial de pai e às vezes até de mãe na vida de algumas pessoas. O grande caos que tem assolado as famílias em nossos dias tem a ver com a falta desse referencial paterno, né? E isso passa por uma sociedade que está fazendo uma desconstrução, né, do caráter do pai, assim como também por uma ideologia maligna que tem tomado conta do coração de muitos jovens hoje, aonde na cabeça dele é mais importante o Estado do que a família. Na cabeça de alguns jovens hoje, eu estou falando de gente que está na faculdade,
cujos professores estão dizendo, olha, não tenha muito apego à família, porque o mais importante é o Estado. Esses dias eu estava vendo pela internet uma educadora, considerada assim, uma das cabeçonas do Brasil, né, falando sobre isso, sobre essa relação com a família que às vezes, né, atrapalha a vida das pessoas. Queridos, a igreja é a forma que Deus tem para manifestar a sua graça, o seu amor, a sua conjuntura paterna. E é através da palavra de Deus que nós entendemos o que realmente deve ser a figura desse pai e dessa mãe na vida de um filho, que futuramente também vai se tornar pai e mãe. Inclusive com todas as fases que envolve esse crescimento e esse relacionamento. Como disse Paulo, quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino, né? Mas quando eu me tornei um homem, eu deixei as coisas próprias de menino. E a vida em família, a vida paterna, materna, a vida de filho, de pai, de mãe, tem a ver com fases. Hoje, uma irmã da nossa igreja, hoje foi o dia que todo mundo botou mensagem para o Dia dos Pais, né? Cada uma delas mais bonitas, mais importantes também. Mas eu recebi de uma irmã da nossa igreja um texto, até um tanto longo. Na internet a gente não costuma ler coisa muito longa, mas eu fiz questão de ler esse texto, onde fala sobre a adoção dos filhos aos pais na velhice. Quando a gente começa a cuidar dos nossos pais, como eles cuidaram conosco quando nós éramos criança. Hoje de manhã eu trouxe meu pai para a Santa Ceia, tá? Há um tempo que ele já não vinha à igreja, ele passou por um revés aí, né, de saúde, devido aos seus 83 anos de idade, mas ele se recuperou, assim, dentro da capacidade de alguém com 83 anos de se recuperar, e eu consegui trazê-lo à igreja. Mas cada palavra que eu li naquele texto, falando sobre os detalhes da mudança dentro da casa, quando você, como pai e mãe, cuidando do seu pai e mãe mais idoso, você tem que fazer mudanças dentro da sua casa, como colocar uma alça de apoio dentro do banheiro. E às vezes colocar uma cadeira de banho, que ela nunca esteve presente dentro da sua casa, mas passa a ser utensílio da casa. Você começa a fazer todas aquelas adaptações, e aí você vê que um dia, quando você foi neném, a casa também sofreu adaptações. Quem aqui já teve filho pequeno e colocou tampa nas tomadas para a criança não botar o dedo nem nada dentro da tomada? Quem já fez isso em casa? Eu fiz, né? Porque a criança pega alguma coisa, um grampo de cabelo e quer botar naquele buraquinho, né? Onde ali ela vai tomar um choque e pode até morrer, se o chão estiver molhado. Então, queridos, essas adaptações, essas coisas, mostram que a gente está numa fase da vida, mas todas as fases da vida são muito importantes. E a conjuntura paternal, quando Deus diz assim, eu quero ser o pai de vocês, irmãos, ele podia dizer, eu quero ser o Deus de vocês e pronto. Eu quero que vocês me adorem, eu quero que vocês me sirvam, eu quero que vocês me obedeçam, eu quero que vocês me sigam, ponto. Mas ele disse, não, eu quero ser o vosso pai, e vocês serão para mim filhos e filhas. E quando esse referencial é perdido, sem esse referencial vindo da parte de Deus, não há proteção para as famílias. Porque se você quer estar debaixo do guarda-chuva de Deus, você não tem como estar debaixo desse guarda-chuva e, ao mesmo tempo, você não está em acordo com a vontade e a palavra de Deus. É uma escolha que a gente precisa fazer. No livro de Provérbios, né, Salomão usou várias vezes a expressão filho meu. Eu acho que é uma das expressões mais usadas por Salomão no livro de Provérbios, é essa expressão, filho meu. Eu queria que você abrisse comigo em Provérbios 4, volte lá a sua Bíblia, né? Depois do livro de Salmos, vai ao livro de Provérbios. Capítulo 4,
versículo 1. Olha o que Salomão está dizendo: ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, agora ele está falando da experiência dele como filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante da minha mãe, porque Salomão foi filho único, né? Então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Agora você vai um pouco mais adiante, e nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 13, que diz assim: ouve, olha a vez, mais uma vez a expressão, ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. E no caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Retenha a instrução e não alargues, guarda-a, porque ela é o quê? A tua vida. Irmãos, nessa relação paternal, filial, nessa relação pai e filho, mãe e filho, tem uma relação de vida. E nós percebemos que hoje muitos estão morrendo porque essa relação simplesmente não aconteceu como deveria acontecer. Mas torna a dizer, Salomão, ele está ressaltando aqui a importância de ouvir esses conselhos do pai, porque esse conselho traz longevidade. Você consegue lembrar de algum filho que morreu antes do tempo? Poderia estar aqui hoje, mas não está mais, porque simplesmente não ouviu o conselho do pai e da mãe? Talvez um amigo seu, talvez um vizinho seu, talvez alguém da sua família, que resolveu simplesmente não ouvir como filho o conselho. Ontem eu estava escrevendo num zap de um irmão que me mandou, né? Eu disse para ele: olha, conselho de pai e mãe funciona como aviso de Deus. É a mesma coisa. Conselho de pai e de mãe funciona como aviso de Deus. E muitos filhos não deram ouvidos a esse aviso. Por isso, Salomão está dizendo: e te multiplicarão os anos de vida. Se você quer viver muito tempo e viver bem, conselho de pai e de mãe é algo muito importante para isso. Salomão também diz a respeito do conselho trazer saúde para o nosso corpo. Queridos, é verdadeiro também, né? Quando você era pequeno, quantas vezes seus pais disseram: não coma isso, vamos comer aquilo outro, né? Mas a criança sempre quer comer o que é gostoso e não o que faz bem, né? Mas mães hoje estão preocupadas com relação aos seus filhos. Por quê? Porque nós vivemos numa época, irmãos, que as coisas mudaram. Antigamente você encontrava no mercado muita coisa saudável para comer, mas hoje, quando você entra no supermercado, você só encontra embutidos, enlatados, industrializados, entupidos de química e de coisas que fazem mal à saúde, né? Então, cabe à mãe, principalmente a mãe que tem lá aquela tarefa de preparar a alimentação, fazer boas escolhas para a saúde dos seus filhos. Mas há conselhos, né, querido, que não tem nada a ver com alimentação e que também traz saúde. Há conselhos que protegem, sabe o quê? A saúde emocional. A saúde emocional que hoje, né, é apontada pelos especialistas como algo muito importante. Para ter saúde física, você primeiro precisa ter saúde emocional e espiritual. Há médicos hoje que, depois de fazer uma bateria de exames e de verificar uma série de coisas na vida de uma pessoa que está com uma enfermidade, eu já vi médico dizer assim: você crê em Deus? Você tem uma religião? O médico não é crente não, né? Ele começa a investigar. Por quê? Você deveria ter. Porque, pelo que eu estou vendo aqui, o seu problema não é físico. Você precisa de algo mais na sua vida. Você está com o seu emocional abatido, atacado, invadido por coisas que estão causando essa enfermidade. Porque mal físico, pelos exames que eu fiz, você não tem. O que está acontecendo, alguma coisa na sua área emocional. Nunca antes, querido, a psicologia, né, foi tão requisitada pelas empresas para a área de contratação de funcionários.
Antigamente era um currículo, o que sabe fazer, o que não sabe, quais são as experiências nos antigos trabalhos, quais são as coisas que você tem informação e tal. Hoje não, queridos. É tudo isso, mais a parte emocional, que está decidindo, às vezes, a entrada ou não de uma determinada pessoa numa empresa, num ambiente de trabalho. Eu fiquei, assim, muito tocado nessa semana, quando eu ouvi uma reportagem sobre esse trabalho que estamos fazendo aqui no Inove com as crianças, que é a Escola de Inteligência, né, do Dr. Augusto Cury, que justamente ajuda as crianças a gerenciarem as suas emoções. Agora, o que me tocou mesmo foi ontem, quando minha esposa me mostrou um vídeo que foi feito com um aluno aqui do Inove, cujos pais, me parece que não são membros da nossa igreja, mas colocaram o seu filho aqui, porque o menino tinha vários problemas na área emocional, não conseguia se relacionar com os coleguinhas, ele tinha uma série de problemas, de bloqueios, né? E esse vídeo foi filmado pelo próprio menino, falando que ele conseguiu entender que ele não era aquele patinho feio que ele achava que era. Porque ele achava que ninguém gostava dele, ele se achava feio, ele se achava incapaz de fazer o que as crianças todas estavam fazendo, e ele gravou, ele próprio, com as palavras. Irmãos, eu fiquei assim abismado de ver aquele menino tão novo declarando que aqui ele conseguiu ajuda para se achar, entender o seu próprio coração e poder relacionar-se de forma normal com os colegas e com os professores. Queridos, isso é muito importante, mas eu digo a você que isso aí é tarefa dos pais. A escola hoje está ajudando, a escola hoje está entrando nessa guerra junto com os pais. Isso eu digo a escola cristã, a escola que tem uma base bíblica, né? É lógico que ela ajuda muito aos pais nessa área, mas eu digo que isso tem que começar em casa. Mais uma vez eu vou proferir a frase que já proferi: ninguém pode dar aquilo que não tem. Se você não tem um relacionamento com Deus, entendendo que Deus é teu Pai, e relacionar-se com Deus como Pai é entender o que Deus é para nós, como povo de Deus e como seus filhos, você não vai conseguir passar isso para os teus filhos, porque o mesmo nível de relacionamento que nós temos como pais com o nosso Pai Celestial, é o mesmo nível que nós vamos ter também com os nossos filhos. Porque ninguém nasce pai pronto. Ninguém nasce mãe pronta. É alguma coisa que a gente aprende na caminhada. Não existe escola para dar, né, preparação a pai e a mãe. Existem cursos, né? A mamãe grávida pode fazer um curso para como cuidar melhor do seu bebê. Existem essas coisas. Existe na internet muita informação nesse sentido, mas eu estou falando no sentido de ser pai e de ser mãe. A gente aprende, sabe como, queridos? Com a palavra de Deus. Quando Deus revela o seu sentimento, quando Deus revela a sua vontade, quando Deus revela o seu caráter como pai, nós estamos aprendendo esse caráter e esponjando esse caráter para as nossas vidas, aí nós teremos condição de dá-lo também aos nossos filhos. Filhos que valorizam e amam o seu pai, né, buscam amizades que têm aprovação do seu pai. Em 1 Coríntios capítulo 6, né, se você puder voltar comigo lá, na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 até o 17. Aliás, 2 Coríntios, perdoe, queridos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, tá? Que lemos no início, do versículo 14 até o versículo 17. Nós lemos o 18 e o primeiro do capítulo 7. Mas agora vamos ler do 14 em diante. Olha o que Paulo está falando sobre essa relação que Deus disse que quer ter conosco. Serei o vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Olha o que ele diz antes. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união entre o crente e o incrédulo?
Que ligação há entre o santuário de Deus e o dos ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Aí aquele versículo que nós lemos, né? Serei o vosso pai, vós sereis para mim filhos e filhas. Queridos, olha só, é muito importante o que eu vou dizer agora para você entender definitivamente como que Deus pensa a respeito disso. Quando o Senhor está falando assim, retirai-vos do meio deles, a gente tem que ter cuidado com esse retirai-vos, porque a gente pode adotar o conceito farisaico, né? O conceito farisaico não apertava nem a mão de ímpio, né? Não entrava na casa de um incrédulo, né? Os fariseus, eles se achavam assim, seres humanos acima da média. Um cantor gospel falou um negócio desse por aí, algum tempo atrás. E não é por aí, não é esse tipo de retirar-se. Não é aquela coisa de, sabe, não, eu tenho um parente que vai dar uma festa, e eu sei que ele não é cristão, e lá vai acontecer um sambão, lá eles vão colocar pagode, e tem a turma que gosta do funk, e não sei o quê, vai ter bebida na mesa, então eu nem piso lá. Não é isso não, queridos, não é isso não. Muitas vezes, é na escolha das nossas amizades. Como você, como pai e como mãe, se sente quando você percebe que um filho teu ou uma filha, ainda tenro, né, ainda criança ou adolescente, jovem, naquela fase da formação do caráter, da vida, das escolhas, né? Como é que você se sente quando você vê o seu filho ou sua filha adquirindo amizades que não são boas? Você, como pai, como mãe, preocupado, você quer saber quem é essa pessoa, né? É o coleguinha lá da escola. Tudo bem, é o coleguinha da escola, mas e aí, a família dele, como é? Né? Qual é o mundo desse tal coleguinha, né? Que agora está começando a influenciar, ao ponto de seu filho ou sua filha dizer assim, eu quero passar uns dias lá, vai ter um negócio lá na casa do meu amigo, lá na casa do meu colega e tal. Você, como pai, como mãe, quer saber de tudo, a respeito de tudo, porque você não quer que o seu filho ou sua filha ande com qualquer um, em qualquer lugar, em qualquer companhia, fazendo qualquer coisa. Você já parou para pensar que isso também tem a ver conosco hoje, como pais e como adultos? As escolhas que nós fazemos das nossas amizades, dos nossos relacionamentos, das nossas prioridades, determinam que tipo de influência nós estamos trazendo sobre a vida dos nossos filhos. Eu vejo hoje cristãos que estão escolhendo amizades que Deus não aprova. Eu não estou falando de trabalhar com alguém que é ímpio, eu não estou falando de ter um vizinho, né, que é da pá virada, isso ninguém pode evitar. Eu não estou falando de você ter contato de negócios, né, porque você tem negócio, você trata com várias pessoas. Mas eu estou falando sobre algo que é antagônico à vontade de Deus para as nossas vidas. Mas nós devemos fugir daquelas pessoas, sim, que têm aversão, que não têm compromisso com a vontade, com a verdade da palavra de Deus. Com relação a isso, né, eu quero que você abra comigo em 1 Coríntios 5, você já está em 2 Coríntios 6, volte algumas páginas, e vá a 1 Coríntios 5, no versículo 9, e diz assim, já em carta vos escrevi, que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias que sair do mundo. Ou seja, se você não vai ter contato com ninguém que é avarento, idólatra, roubador, você vai ter que sair do mundo, principalmente no Brasil, né? Mas agora vos escrevo, que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda o quê? Com mais. Aí você entende por que Jesus comia na casa de pecadores, mas Jesus nunca comeu na casa de um fariseu? Você entende por que Jesus tinha
trânsito livre com pessoas que eram marginalizadas pela sociedade, mas ele não se aproximava no seu convívio social dos fariseus, dos saduceus, dos principais sacerdotes daquela época, das autoridades religiosas. Irmãos, nós estamos voltando a esse tempo. Nós estamos voltando numa situação muito perigosa. E as amizades que nós escolhemos, que às vezes parecem espirituais, né? Mas será que elas são aquilo que Deus gostaria que elas fossem para a vida nossa primeiro e depois para a vida dos nossos filhos? Cuidado com as suas amizades, cuidado com as suas prioridades. Escolha pessoas que façam parte da sua vida, como pai, como mãe, pessoas que amam a Deus, pessoas que têm o coração na obra de Deus, na vontade de Deus, porque se você não escolhe essas pessoas, você fatalmente vai escolher outras, e talvez essas outras não sejam aquilo que Deus gostaria que fosse para você, primeiro. Mas eu já sou crente, eu já sou servo de Deus. Pois é, Paulo está falando aqui de gente que se diz crente, mas é impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, e uma série de outras coisas. Eu tenho já há algum tempo alertado a igreja a respeito desse comportamento, né, que toma conta hoje do coração de muitas pessoas que se dizem crentes, né? Comportamento muito mundanizado, né? É aquela coisa do, sabe, o que o mundo está pensando é o que nós vamos fazer, o que o mundo está fazendo é o que nós vamos copiar. E tem muita gente entrando nessa onda aí. Irmãos, não é uma questão de, sabe, tradicionalismo evangélico. Não, eu estou longe disso. Irmãos, eu não tenho compromisso como pastor com tradicionalismo evangélico. Sabe por quê? Porque a tradição dos anciãos, né, também contaminava o povo de Israel. Há muita coisa que Deus não falou na palavra, no Antigo Testamento, que foi colocado, foi adicionado ao comportamento dos judeus através de uma coisa que eles chamavam de a tradição dos anciãos. Não está na palavra de Moisés, mas estava na tradição dos anciãos. Eu não gosto desse negócio de tradição. Estou disposto a abrir muita coisa no meu coração para mudar, para ter mudanças. Mas eu tenho uma coisa que eu não abro mão, irmãos. Eu espero que você também não abra mão. A verdade genuína e pura da palavra de Deus, essa não tem mudança. Essa não tem sombra de mudança. E se você quer deixar um legado para os seus filhos, para que eles sirvam a Jesus, e os filhos dos seus filhos, os seus netos também façam o mesmo, você precisa escolher que tipo de comportamento, de mente, de amizade, de influência você traz sobre a sua vida? Porque a influência que você traz sobre você é a influência que você vai passar. Ninguém pode dar diferente do que tem. Ninguém pode ser alguma coisa e passar outra coisa para os seus filhos, porque a gente passa aquilo que a gente é. Seus amigos, talvez, irmãos em Cristo na igreja, conheçam você de um jeito, mas seus filhos conhecem você do pai que você é, da mãe que você é, diariamente dentro de casa. E isso é fruto das escolhas que você faz. E eu tenho visto, querido, muitos do povo de Deus seguir um caminho preocupante. Sabe aquele caminho do, tem nada a ver? Né? Isso aí não tem nada a ver. Ele não consultou a palavra, ele não sabe o que Deus diz a respeito, mas ele já está dizendo que não tem nada a ver. E sai fazendo o que todo mundo está fazendo, que acha que é legal, a moda hoje é assim, né? Mas tem coisas que a gente não para conversar com os nossos filhos, né? Por que alguns comportamentos vão começando a fazer parte do dia a dia de uma criança, de um adolescente, de um jovem, e os pais sequer percebem que aquilo está acontecendo? Irmãos, nesse contato que a gente tem já há 7, 8 anos aqui com o I9, nós ganhamos muito como igreja nesse contato, porque a gente começa a perceber essa relação, pais e filhos, quando a gente vê determinados comportamentos na vida das crianças, e a gente se vê obrigado a chamar os pais para uma conversa, e a gente percebe que algumas informações que são passadas pelas professoras e pelos professores sequer são de conhecimento dos pais. Eles não sabem a respeito dos seus filhos.
Você sabe o que é isso? Isso tem um diagnóstico. Tem muito cristão hoje que não sabe nada a respeito do seu Pai Celestial. E essa mesma, sabe, esse mesmo desconhecimento, essa mesma superficialidade de relacionamento com Deus, está sendo passada e retransmitida para a vida dos filhos. Ou seja, assim como os pais estão longe de conhecer o seu Pai Celestial, embora frequentando a casa do Senhor, os filhos também frequentam a casa do seu pai e da sua mãe, mas seus pais estão longe de conhecer os seus próprios filhos. E com isso vai caminhando uma sociedade adoecida. Mas esse é o plano de Deus? Não, queridos. Você quer ver um problema sério que a gente tem hoje? Existe um livro cristão que eu indico, né, para quem quiser aprender um pouquinho sobre esse assunto, que é muito importante, chamado Ouse Disciplinar. Ouse Disciplinar. Irmãos, um dos maiores problemas que os pais têm hoje é disciplinar os próprios filhos. Sabe por quê? Porque nós vivemos numa pressão em cima, como pais, que se disciplinar vai ter problema com o filho e com a filha. Se apertar, vai fugir. Não vão respeitar. O relacionamento do futuro vai ficar arranhado dos pais com os filhos, se os pais disciplinarem os filhos. Um engodo, uma mentira, algo que não tem verdade, né? Da turma aqui, que tem mais de 40 anos de idade, 40 para cima, né? Porque está todo mundo nessa idade com filho. Quem aqui é traumatizado porque levou umas palmadas, umas boas palmadas do pai e da mãe quando era criança? Você ficou traumatizado? Não. Você lembra que, por aquilo que você foi disciplinado, você se tornou uma pessoa melhor e capaz de discernir entre o bem e o mal, porque muitas vezes você foi repreendido e disciplinado pelos seus pais. Mas nós vivemos uma geração hoje, queridos, em que está difícil até para os professores na sala de aula, sabia? A criança pronta, né, ao ponto de, às vezes, agredir um colega fisicamente, coisa séria, não é um tapinha nas costas, não. É um soco bem dado no rosto, né? É uma mordida, é um negócio assim, e fazer com a professora, e dar soco na professora. E temos que ter um cuidado tremendo para cuidar desse assunto, porque o papai e a mamãe, meu filhinho, minha filhinha, isso aí, ninguém pode tocar. Irmãos, os mais antigos aqui sabem que a gente é de uma época que a professora, às vezes, né, tinha uma réguazinha na mão, né? Sabe, dessa época. A criança aprontava na escola, né? E a disciplina já começava na escola. E ai dele se chegasse em casa e falasse com os pais, porque ia ser a segunda sessão, né? Hoje não, irmãos. Hoje nós estamos criando monstros que não sabem limites, que invadem o terreno do outro e dão risadas. E muitas vezes os pais vêm à escola para tirar satisfação e não para saber o que verdadeiramente aconteceu. Você sabe o que é isso? Abra comigo em Hebreus, capítulo 12, versículo 4. É por isso que, quando eu falo, você quer aprender a ser pai? Está na Bíblia. Hebreus 12, versículo 4. Hebreus 12, verso 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, olha aí o texto, a exortação que, como a filhos, discorre convosco. Mais uma vez o termo usado lá por Salomão: filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem?
E açoita a todo filho a quem recebe. Irmão, está aqui. Está no texto aqui. Tá? É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como... Opa, então quer dizer que o texto está me mostrando que Deus tem um relacionamento comigo como pai, e que eu preciso aprender esse relacionamento, porque eu também sou pai. Então a gente tem que usar a mão que vai para lá, é a mesma que traz para cá, é a mesma estrada. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois o quê? O que é quem não tem correção? Bastardo, e não filhos. Então quer dizer que os pais que não corrigem devidamente os filhos, têm uma relação não de pai, mas de bastardo? É exatamente isso. Sabe aquela dificuldade que tem às vezes um pai ou uma mãe que é casado pela segunda vez e tem que conviver em casa com um filho ou uma filha que não é legitimamente dele ou dela? Irmãos, isso dá um problema sério. E o casal tem que ter um direcionamento de Deus muito forte para vencer isso. Sabe por quê? Porque às vezes a esposa diz assim para o marido: olha, vai lá, é o teu filho. O marido diz assim para a esposa: vai lá, ó, é o teu filho, a tua filha, não é meu. Eu não posso disciplinar, eu não posso falar nada, porque eu não sou pai, eu não sou mãe. Irmãos, quando não tem disciplina, não é filho, é bastardo. Se tem uma coisa que pai e mãe, quando vão se casar, e se já teve um relacionamento anterior, porque é comum, às vezes acontece, né, de ter que haver uma separação, tem que saber por que houve a separação, tem um motivo, né? Mas se um casal se une e tem filhos, precisa sentar com esses filhos e dizer: olha, não é teu pai, não é tua mãe, mas vai te disciplinar como tal, porque você é filho e não bastardo. Tem muito crente hoje que não é filho de Deus, é bastardo, porque não aceita a disciplina de Deus. E quem não aceita a disciplina de Deus não pode disciplinar os filhos. Aí você entende porque a nossa sociedade está doente? Você entende por que nós estamos vivendo hoje um problema sério na área de disciplina? Por que os professores na escola estão com dificuldade de dar aula? Por que nos lugares de convivência social há pessoas que não têm limite, fazem o que querem, do jeito que querem, a hora que querem, e não se importam com o que vai acontecer com o outro? Irmãos, esse texto aqui é forte, e continua dizendo: pois eles, né, além disso, diz assim, além disso, tínhamos os nossos pais, versículo 9, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai Celestial, olha, Deus como nosso Pai, né? E então viveremos? Pois Ele nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Ô irmãos, voltamos lá àquele texto de Paulo, que lemos no início. Se temos a promessa de que Deus quer ser o nosso Pai, então nós não podemos jogar fora essa promessa, irmãos. Temos que nos separar, nos purificar, tanto no corpo quanto no espírito, para que possamos receber essa adoção de pai e de mãe da parte de Deus. O que a gente está encontrando hoje, queridos, é gente que vai para a casa do Senhor, a relação que quer ter com Deus é de comércio, é um toma lá, dá cá. Eu não quero pai, eu quero um Deus que faça o que eu quero. Eu não quero pai que me disciplina, eu não quero um Deus que me corrige, não quero isso. Eu quero um Deus que me faz as minhas vontades. Eu não respeito a Ele, eu não amo Ele de verdade, eu não obedeço a sua palavra, mas eu quero as suas bênçãos, eu quero as suas promessas. Como é que você, como pai e mãe, se sente quando um filho, uma filha tua, se aproxima de você e você percebe nitidamente que aquele meu paizinho, minha mãezinha, ou minha querida, meu querido, é puramente por interesse?
Tem pai que quando o filho fala isso, ele já bota a mão na carteira. O que está acontecendo? Por quê? Porque você não gosta como pai. Você não quer esse relacionamento com seu filho, com a sua filha, de interesse, de só te procurar, só dizer que te ama, só obedece você. Naquela semana, ele fica uma seda. Ele vai lavar a louça, né? Ele corre na frente para abrir a porta para a mãe no carro, faz qualquer negócio. Aí a mãe, o pai percebe que aquilo ali é porque ele quer ganhar alguma coisa. Você como pai, como mãe, diz, não, eu não quero esse relacionamento com os meus filhos. Porque eu não me relaciono assim com eles. Eu quero que eles me amem. Eu quero ser o pai deles, a mãe deles, e que eles me amem por isso, e não pelo que eu posso dar. Irmãos, é a mesma coisa. Nós queremos a paternidade de Deus, mas não queremos a correção de Deus, a disciplina de Deus. E quando aceitamos, o fazemos por interesse. Porque Ele vai dar isso ou aquilo, porque Ele vai me fazer essa ou aquela benesse. Tá? Correção e disciplina faz parte do relacionamento saudável nosso com o nosso Deus. Porque o nosso Deus nos corrige, porque Ele quer que nós sejamos participantes da sua santidade. Versículo 11, para nós acabarmos. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Né? Realmente, quem gosta de ser disciplinado? Né? Ninguém. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Curado! Cura, irmãos, das emoções, aquilo que eu estou falando com a igreja, que vamos fazer aqui na quarta-feira, na quinta-feira à tarde. E como é que a gente cura, irmãos? Com disciplina de Deus. Ouvindo a voz de Deus e reconhecendo que estamos errados e precisamos de mudança. Aí vem a cura, vem a restauração. E junto com a cura, a restauração, vem o momento de bênção. Né? Aquele filho pródigo, quando ele voltou para casa e disse, pai, eu pequei diante de ti, eu fiz o que era mal. Eu escolhi mal, eu quis ficar longe de ti, eu peguei tudo que eu achava que era meu, tu me deste, eu fui embora, gastei tudo absolutamente, eu estou aqui agora, sabe, eu não quero nem mais ser tratado como teu filho, que eu percebo que eu não mereço mais, mas trata-me como um dos teus empregados. Aquele pai disse, não, eu não posso te tratar como empregado, porque você é meu filho, você era meu filho que estava perdido e foi achado. Você era meu filho que estava morto e reviveu. Por isso, eu vou pedir para te dar um banho, colocar roupas novas, sandália nos seus pés. Vou devolver a você o anel da família, que é o anel da autoridade. Queridos, é exatamente isso que Deus quer fazer conosco. E nós, como pais, precisamos ter isso, para que nós possamos passar aos nossos filhos. É simples assim. Não tem mais nada do que isso. Mas quando você foge da disciplina de Deus, eu já vi gente fugindo de Deus. Tá? A gente conversa, senta, meu irmão, vem cá, minha irmã, vamos conversar o que está acontecendo. Aí você pega, ministra a palavra de Deus e tem gente que, quero isso para mim não. Eu quero fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. E eu vou sair à procura de alguém que me fale aquilo que eu quero ouvir. E você sabe que acha? Acha. Saul, quando saiu à procura de alguém que pudesse falar o que ele queria ouvir, ele encontrou uma feiticeira. E ele ali ouviu o que ele queria ouvir. Queridos, como filhos, nós precisamos ouvir a voz do nosso Pai. E como pais, nós precisamos transmitir essa voz, sem mudança, sem manipulação, para os nossos filhos. Você entende? Como filho, nós todos precisamos ouvir a voz do nosso Pai. E como pais, precisamos transferir com nitidez, com verdade, essa voz para a vida dos nossos filhos.